O destino celestial do homem que ignorou a eleita. Milagres revelados. Na pequena cidade de São Bartolomeu, as noites eram temperadas com a fé fervorosa de seus moradores. Porém, para José, um homem de 35 anos, conhecido por seu caráter íntegro e devoção religiosa, a escuridão parecia mais pesada do que nunca. Sua sogra, Dona Clara, uma verdadeira guerreira da oração, lutava contra uma grave doença que a deixava debilitada. A família implorava aos céus por um milagre, mas a fé de José se dissipava como fumaça ao vento. Os ventos sopram frios e a chuva caía, mas numa noite fatídica, enquanto a cidade se preparava para a grande novena em honra a São José, José se encontrou lutando contra suas dúvidas, um labirinto de incertezas que o afastava de Deus. Ele se lembrou das palavras de Ana, sua esposa, que sempre mantinha a fé acesa, dizendo: "Deus não abandona seus filhos, meu amor." Mas em seu peito, essas palavras ecoavam em vão. Enquanto a congregação unia forças em oração, José decidiu que precisava buscar soluções humanas. Consultou médicos renomados e explorou remédios alternativos, ignorando os rosários e promessas que Ana tentava manter. Sua incredulidade o afastava da luz divina que antes iluminava seu caminho. No entanto, uma noite, enquanto observava Ana rezar diante de um quadro de um santo, algo despertou dentro dele. Foi como um chamado dos céus. Diante da grande novena, onde milhares de fiéis clamavam por intervenções celestiais, um calor espiritual tomou conta de José. Ele hesitou, mas decidiu se juntar à congregação, ansioso por reencontrar a essência perdida. Assim que a música começou a ressoar e os cantos de louvor ecoaram na igreja, uma onda de fé atravessou seu corpo. Ele fechou os olhos e, com o coração pesado e esperançoso, começou a chamar por Deus. "Senhor, eu preciso de ti. Por favor, ajuda minha sogra." Antes de terminar sua oração, uma luz sobrenatural emergiu do altar. A luminosidade intensa arrebatou a atenção de todos presentes. Murmúrios de assombro e reverência percorriam a multidão, enquanto José sentia uma onda de calor invadir seu ser. O altar reluzia e, ao olhar para o sacrário, uma incomensurável presença divina parecia envolvê-lo. A atmosfera pulsava de esperança. Ele podia sentir a energia do amor e da misericórdia emanando daquele espaço sagrado, como um abraço celestial. Foi então que, em meio ao clamor coletivo, uma voz interna gritou: "José, você não pode mais duvidar." Sua alma parecia em chamas, despertando um reconhecimento profundo de que somente a entrega a Deus poderia trazer a verdadeira cura, não apenas para Dona Clara, mas também para ele próprio. A fé de sua comunidade abraçou seu coração endurecido e, enquanto ele se entregava à oração, sentiu tempos lágrimas brotarem de sua alegria recém-descoberta. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensão aumentava à medida que a luz branca no altar se tornava cada vez mais intensa, preenchendo cada canto da igreja. José sentiu um peso sendo retirado de seu coração. A pergunta que ele não conseguia evitar ecoava em sua mente: "Estou pronto para deixar o controle e confiar em Deus novamente?" Quando a última nota da música se dissipou, um silêncio sagrado pairou na congregação. Que milagre estava prestes a acontecer? A resposta pairava no ar e um frio na barriga embrulhava o estômago de José. Uma mistura de expectativa e temor reverente pelo que ainda estava por vir. A luz emanava com uma força impressionante, como se o próprio céu tivesse aberto suas portas, inundando a igreja com uma paz indescritível. José, agora com o coração acelerado, sentiu a presença de algo maior do que ele mesmo, uma serenidade que o envolvia a cada respiração. Ele havia passado por tantas dúvidas, tantas noites sem dormir, mas ali, naquele momento, tudo parecia se dissipar.
As obrigações do dia a dia, os remédios a serem comprados, as consultas médicas, tudo se tornava irrelevante frente ao milagre que estava prestes a se desenrolar. A congregação, unida em um só clamor, era como uma corrente de fé inquebrantável. José olhava ao redor e via rostos iluminados, pessoas com os olhos fechados, algumas em lágrimas, outras levantando as mãos em adoração. Era um espetáculo de devoção e esperança, e ele se sentia parte daquele imenso corpo de crentes. Ao sentir a mão de Ana segurando a sua, uma onda de amor preenchia seu ser. Ele percebeu que não estava sozinho nessa luta. Sua família, seus amigos e todos aqueles que estavam ali estavam com ele, lutando pela cura de Dona Clara. Foi então que uma voz ecoou mais uma vez na profundidade de seu ser. Creia, José, a cura chegará pela sua fé. Ele não sabia de onde vinha aquela certeza, mas não se importava. Estava decidido. Iria deixar que Deus agisse em sua vida e na vida de sua sogra. A fé, por tanto tempo esquecida, agora ardia como um fogo vivo dentro dele. Enquanto ele mergulhava nesse mar de confiança, algo extraordinário aconteceu. Uma brisa suave, quase como um sussurro, começou a circular pela igreja, e todos sentiram. Era como se Deus mesmo estivesse andando entre os fiéis, tocando cada coração. José sentiu uma presença quente, como um abraço envolvendo-o. Era amor, era cura, era cura. Uma onda de esperança encheu seus olhos de lágrimas. A música da novena voltou a ser cantada, e naquela harmonia José se viu fortalecido. Ele começou a interceder pela sogra, mencionando seu nome repetidamente, como um cântico. Dona Clara, você vai ser curada. Ele gritava em pensamento, e naquele momento seu clamor se uniu ao de toda a congregação. Eram milhares de vozes implorando a mesma coisa, a cura de um coração aflito. E foi nesse instante que, como um relâmpago iluminando a noite, aconteceu. A luz que emanava do altar pareceu concentrar-se em um único ponto. Todos os olhares se voltaram para a figura de Dona Clara, que, apesar de debilitada, estava presente e conectada com cada oração. Uma corrente de fé fluía, e a presença divina parecia se manifestar com uma força invisível. José não sabia o que esperar. Um silêncio profundo caiu na igreja, e por um breve instante o tempo parecia ter parado. Ele sentiu a mão de Ana apertar a sua com mais força. O que estava para acontecer era a combinação de sua fé, a intercessão de muitos e a bondade de Deus. Quando a luz finalmente atingiu Dona Clara, todos prontos para testemunhar aquele momento de transformação, José não pôde deixar de pensar: será que tudo isso é real? O que Deus tem guardado para nós? E assim, enquanto José se deixava levar pela corrente de milagres que o cercava, uma nova pergunta lhe surgiu à mente. O que acontece quando a luz do céu encontra um coração pronto para acreditar? O destino de sua família estava prestes a mudar, mas as respostas poderiam alterar tudo o que ele conhecia sobre fé, amor e milagre. Um arrepio percorreu a espinha de José quando a luz ilustrou o semblante de Dona Clara, trazendo uma presença que transcendia as barreiras do entendimento humano. Ele mal podia acreditar no que via. Aquela luz não era apenas uma fonte de iluminar, mas sim uma manifestação palpável do amor divino, uma resposta a tantas orações e clamor daquele povo unido. Os olhos de Dona Clara se abriram lentamente e um brilho novo parecia refletir em seu olhar. Era um brilho que nunca antes José havia visto. A fraqueza que antes dominava seu rosto agora cedia espaço a um semblante sereno, quase radiante. A congregação, que antes estava em profundo silêncio, começou a murmurar, as vozes se entrelaçando em expressões de adoração. "Ela está acordando", sussurrou alguém na multidão, e as palavras se espalharam como um eco. Ana, ao seu lado, não podia conter as lágrimas. Dos seus olhos derramavam-se gotas de alegria. Ela segurava a mão de José com força, uma conexão silenciosa que dizia mais do que 1000 palavras. "Olhe, mãe, você está aqui!" José sentiu um nó se formar em sua garganta. O que aquele milagre significava para suas vidas? A atmosfera na igreja agora parecia pulsar, carregada de expectativa e emoção.
José aproximou-se um pouco mais do altar, quase como se fosse necessário garantir que o momento não escapasse. A cada amplitude do batimento cardíaco, ele sussurrava uma prece silenciosa. Obrigado, Senhor. Obrigado por não nos abandonar. Dona Clara, ainda em um trânsito entre o sono e a consciência, começou a mover seus lábios. Filho. A voz era fraca. Fraca, mas soava como uma música aos ouvidos de José. Ele inclinou-se para ouvir mais. O que aconteceu? Estamos todos aqui, mãe. Aconteceu um milagre. Você vai ficar boa. José falou com a voz embargada pela emoção. As palavras estavam carregadas de conforto, como um cobertor aquecido em um dia frio. Ele queria que aquelas palavras penetrassem no coração da sogra, que sentisse a verdade contida nelas. As orações continuavam sendo elevadas em louvor, e a energia na igreja parecendo crescer ainda mais. O que antes era um mar de dúvidas transformou-se em um oceano de fé contagiante. José percebeu que não se tratava apenas da cura de Dona Clara, mas do renascimento das esperanças e das conexões que estavam fraturadas. Quando a luz finalmente pareceu recuar e Dona Clara se sentou lentamente, uma onda de aplausos e gritos de louvor ecoaram pela igreja. Todos estavam ardendo em gratidão. Um só corpo de fé reconhecendo o ato sobrenatural que estava diante deles. Mas, no fundo, uma pergunta inquietante ainda habitava a mente de José. O que aquele milagre realmente significava? Ele olhou para Ana e um raio de insegurança atravessou seu coração. E agora, o que fazer com tudo isso? Uma voz suave ecoou em sua mente novamente. Creia, José, isso é apenas o começo. Ele sentiu a certeza crescente, mas a incerteza do futuro também alicerçava suas esperanças. Enquanto a alegria se espalhava, uma nova pergunta surgia em seus pensamentos. O que Deus ainda tem reservado para nós se a luz já começou sua obra? E assim, na cremosidade daquela igreja iluminada, José se preparava para descobrir não somente a força da fé, mas também a profundidade dos desígnios divinos que aguardavam por ele e sua família. José respirou profundamente enquanto observava a alegria cercar Dona Clara. A energia contagiante na igreja parecia pulsar como um coração vibrante, cheio de vida e emoção. As lágrimas de Ana se misturavam com sorrisos e risos. Aquele momento era precioso e parecia que o céu havia aberto suas portas. É um milagre, um verdadeiro milagre! Exclamou um irmão de fé, com os olhos brilhando de adoração. As palavras ecoaram por toda a igreja como um hino de agradecimento. José sentiu-se envolto em um cobertor de gratidão. Era como se a promessa de Deus estivesse se desenrolando diante deles, revelando um tesouro que sempre fora indescritível e distante. Mas agora, bem ali, ele podia tocá-lo. Dona Clara olhava ao seu redor, absorvendo o calor daquela comunidade unida em fé. O que eu perdi? O que aconteceu enquanto eu estava longe? Sua entrelinha de confusão era seguida por uma centelha de lucidez, como se um véu tivesse se erguido. José percebeu que, além da cura física, havia um renascimento espiritual em jogo. Ele sentiu que Deus havia feito muito mais do que restaurar a saúde de sua sogra. Algo profundo estava sendo revelado a todos. Dona Clara, você foi um instrumento nas nossas orações. O Senhor usou sua fé para nos unir e nos fortalecer. José se permitiu falar, encharcado em emoções. As palavras saíam com sinceridade, como se brotassem diretamente de seu coração. A voz da matriarca se fez ouvir novamente, agora mais forte e cheia de propósito. Então, se isso é verdade, temos muito a agradecer. Vamos adorar juntos mais do que nunca. E assim, na congregação, aquele ato espontâneo de louvor começou a aumentar. Cantos de adoração levantaram-se como fumaça doce até os céus, onde um sentimento de união verdadeira tomou conta. Todos se sentiam parte de algo maior. Neste momento, cada coração pulsava em um só ritmo, em uma só fé.
Mas, enquanto a música envolvia a atmosfera, algo dentro de José começou a inquietá-lo. Ele olhou nos olhos de Ana, que também pareciam refletir a incerteza que fazia sombra sobre a alegria. E, se esse milagre é apenas o início de algo mais profundo, um teste de fé que não esperávamos, ele murmurou, se perguntando se as bênçãos viriam acompanhadas de desafios. Ana, com sua sabedoria terna, segurou a mão de José. Cada milagre traz perguntas, meu amor, mas Deus nos dá a graça de enfrentar o que vem pela frente. Precisamos crer que tudo está sob seu controle, mesmo quando ainda não entendemos. As palavras dela tocaram José profundamente, como um bálsamo que aliviava uma dor antiga. A música despedia-se lentamente, mas a certeza de que algo maior estava por vir preenchia o ar. José sentiu uma pulsação dentro dele, que ecoava cada vez mais forte. Prepare-se, José, prepare-se para as revelações que estão por vir. O coração acelerou com a expectativa. Ele sabia que a jornada apenas começava. Enquanto a congregação se dispersava, uma presença sobrenatural se fazia sentir. A luz que antes envolvia Dona Clara parecia flutuar sobre todos, como se as promessas de Deus estivessem sendo reacendidas. José olhou ao redor e percebeu algo mais profundo em cada rosto. Seriam as orações daquelas pessoas se transformando em fé viva, uma fé que estava prestes a enfrentar desafios ainda maiores? E como uma brisa suave trazendo uma mensagem do céu, a pergunta veio à mente de José: o que Deus ainda tem reservado para nós? Diante daquela dúvida, a certeza de que ele não estava só começava a brotar de seu interior. Ele sabia que a luz que havia despertado Dona Clara também iluminaria novos caminhos. Em meio ao fervor e à expectativa, um novo capítulo de suas vidas estava prestes a se abrir. Mas o que isso significaria quando a estrada à frente se tornasse mais desafiadora? José caminhava em meio à multidão de fiéis que se dispersavam lentamente da igreja, ainda envolvidos pela graça que parecia flutuar no ar. A sensação de renovação era palpável, mas algo em seu coração parecia sussurrar que aquela não era apenas uma vitória, mas o prenúncio de novos desafios. Ana, sempre atenta, percebeu a distância que começara a se formar entre eles. José, o que está acontecendo? Sua voz sincera cortou o silêncio, que o envolvia. Ele hesitou por um instante, buscando as palavras que pareciam tão fugidias. A resposta estava em seu peito, uma mistura de medo e expectativa. Muitos milagres já ocorreram aqui, mas será que estamos prontos para o que virá agora? Ele falou, a ansiedade vibrando em sua voz. Eu sinto que algo grande está se aproximando, e não consigo evitar a sensação de que nossa fé será posta à prova. Ana o olhou com ternura e confiança, como uma rocha firme em meio à tempestade. E se a prova for um convite de Deus para que aprofundemos ainda mais nossa relação com Ele? Milagres não são apenas para nos alegrar, mas para nos aproximar do seu coração. Enquanto falavam, uma jovem se aproximou, com os olhos radiantes de esperança. Oi, posso me juntar a vocês? Ela parecia ansiosa, como se um dilema a tivesse acompanhado até ali. O nome dela era Lívia, e sua história começou a se desenrolar diante de José e Ana. Eu venho orando há meses por um milagre na minha vida, assim como Dona Clara. E agora, depois de vê-la curada, não consigo deixar de acreditar que Deus pode fazer o mesmo por mim. A paixão de Lívia era contagiante, mas no fundo de seus olhos havia uma sombra de inquietude. Mas, e se ele não fizer? Perguntou, seu olhar buscando uma resposta ali. Até mesmo as perguntas são parte da fé, respondeu Ana com um sorriso acolhedor. Jesus disse que onde há fé, as montanhas podem ser movidas. A dúvida é natural, mas precisamos lembrar que Deus já tem o plano dele. Os três se sentaram em um banco na praça, em frente à igreja, cercados pelo murmúrio dos demais fiéis que se dispersavam. José olhou para o céu, vendo nuvens se formando no horizonte, como um lembrete da incerteza que sempre acompanha a vida.
E assim, mesmo em meio a tantas dificuldades e questões, ele começou a sentir o calor de uma nova aliança sendo forjada. Nas palavras de Ana e na chama de fé de Lívia, havia um eco de algo mais profundo, um chamado a se posicionar em meio à tempestade. Quando Deus age, não é apenas numa direção, ele se move por meio de nós e ao nosso redor. Pode ser que a sua fé, Lívia, seja a centelha que acenderá um fogo ainda maior neste lugar. José disse, sem perceber que suas próprias palavras se tornavam uma profecia. A animada conversa se desenrolou e cada um compartilhou suas esperanças e sonhos, misturados com medos e incertezas. O que antes parecia um pequeno milagre em sua vida, agora fulgurava como um elo de uma corrente espiritual mais robusta que os ligava. Entretanto, no fundo da alma de José, a inquietação persistia. Mas, e se não conseguirmos suportar o que está por vir? O que fazer quando a fé for testada? Será que ainda nos manteremos juntos mesmo nas tempestades? As perguntas se agigantavam em seu espírito, até que a voz da congregação ressoou novamente em sua mente, ecoando as promessas de Deus. Ele sentiu que essa busca por respostas não seria apenas pessoal, mas coletiva. A comunidade estava atenta e pronta para avançar, mesmo diante do desconhecido. E assim, como um novo dia se aproximando, algo inesperado ficou evidente. A verdadeira jornada de disposição diante das promessas de Deus estava apenas começando. José se questionou enquanto a visão de um futuro incerto se tornava mais clara. O que acontecerá quando as nossas convicções forem testadas de verdade? Essa dúvida pairou no ar, à espera de respostas que poderiam mudar o destino de todos. O desafio estava prestes a se intensificar, e José sabia que seriam necessários mais do que coragem e fé. Mas o que Deus demandaria deles em meio a tudo isso? José sentiu um frio na barriga ao ouvir suas próprias perguntas ecoarem no silêncio daquela praça. A leve brisa que soprava parecia trazer um sopro de mudança, como se a natureza toda estivesse atenta ao que estava prestes a acontecer. Ana, percebendo a aflição de José, entrelaçou suas mãos às dele, trazendo conforto imediato. Não podemos esquecer que, mesmo nas dúvidas, Deus está presente. Ele já tem um plano e você não está sozinho, afirmou, sua voz firme como um porto seguro. Lívia observou a cena, seu coração pulsando com uma mistura de fé e ansiedade. O que eu realmente desejo é um milagre, algo que transforme minha vida de forma profunda. Como saber se estou pronta? Sua voz transmitia um desejo genuíno, um anseio por algo mais do que simples mudanças externas. José, então, se lembrou da passagem que ouvira na igreja sobre como a fé é como uma semente que precisa ser lançada à terra. Ele respirou fundo e se virou para elas. Talvez o primeiro passo seja confiar que cada dificuldade é um solo fértil para nossa fé. Deus não promete ausência de problemas, mas sim a companhia em cada um deles. As palavras de José ressoaram no coração de Lívia e algo em sua expressão começava a mudar. A esperança, antes um fio tênue, agora começava a se solidificar como uma chama que passa a arder em um momento crítico. Se isso for verdade, então eu vou avançar, vou crer nos milagres, exclamou, os olhos brilhando. Ana sorriu, vendo como a faísca de fé de Lívia iluminava não só seu próprio espírito, mas também a atmosfera ao redor. Os três estavam agora centrados em oração, cada um oferecendo suas petições e anseios ao Criador. José sentiu algo especial em meio àquela comunhão, uma conexão divina que pulsava como um coração. Ali, cada palavra parecia ser mais do que apenas vozes, era um cântico, um clamor de fé. Mas o que era aquela inquietude que ainda residia dentro de José? Uma voz sussurrou em seu íntimo. Estás preparado? O caminho à frente pode não ser fácil. E assim, enquanto oravam, ele ainda contemplava a possibilidade de que desafios maiores estavam por vir. Como se a própria terra estivesse se revirando sob seus pés. Uma leve tremulação parecia estar presente naquelas horas. A intensidade daquele momento o envolvia e as promessas pareciam flutuar ao redor, prestes a serem cumpridas. Com o céu escurecendo lentamente, um estrondo distante interrompeu seus pensamentos.
Era um trovão ecoando como um aviso. Um olhar de preocupação se espalhou entre os três. Talvez isso seja apenas o começo, murmurou José, sua própria voz parecendo distante. Mas o que será que Deus espera de nós agora? Lívia perguntou, um misto de temor e expectativa pairando no ar. Nesse instante, uma luz brilhante iluminou a praça, como se uma porta do céu tivesse se aberto. Isso não é um sinal, é um chamado para avançarmos, Ana exclamou, seu coração acelerando. José sentiu o peso da responsabilidade dentro dele. Eles estavam prontos para o que estava por vir? Nessa incerteza, a única certeza que possuíam é a de que não estavam sozinhos. Enquanto as nuvens se aglomeravam ameaçadoramente e o trovão ressoava mais forte, uma nova questão surgia em sua mente. O que acontecerá se realmente aceitarmos esse chamado? O eco do trovão parecia um lembrete divino, dando espaço para uma nova jornada que se aproximava. E no fundo da alma de José, um único pensamento se destacava, trazendo um frio na espinha, mas também uma fervorosa esperança. Estaria pronto para enfrentar as provas de fé que estão a caminho? O céu tornou-se um espetáculo de luz e sombras, como se o próprio universo estivesse nervoso diante do que estava por vir. O trovão soava como um grito, e a luz que invadia a praça parecia uma expressão direta da presença divina. José sentiu um arrepio na espinha. Era óbvio que algo profundo e transformador estava prestes a acontecer. Ana não soltava a mão de José. Seu olhar, agora focado na luminosidade, refletia tanto temor quanto coragem. Precisamos estar preparados para o que Deus irá nos revelar, afirmou ela, sua voz tremendo levemente, mas cheia de determinação. Sim, precisamos, mas como estar prontos para o desconhecido? Lívia retrucou, seu coração batendo mais rápido. As palavras ecoaram, refletindo a confusão e o medo que cresciam dentro deles. Ela pensava em suas lutas pessoais, nas barreiras que havia enfrentado e como parecia impossível se deixar levar por algo tão grandioso. José, sentindo a luta interior de Lívia, decidiu que era hora de falar com amor e verdade. Ninguém disse que o caminho seria fácil, na verdade, os desafios estão aí para nos fortalecer. Mas se abrirmos o coração, é possível que a transformação comece aqui e agora, disse ele, enquanto seus olhos buscavam os de Lívia. Era um olhar cheio de compaixão e esperança. Enquanto ele falava, a luz na praça pulsava, como se estivesse ouvindo suas palavras e respondendo ao clamor daquele momento. Os três formavam um círculo sagrado, cercados pelo poder daquela luminosidade que parecia tocar não apenas o ambiente, mas também suas almas. Vamos nos permitir crer que algo incrível está prestes a acontecer, Ana sugeriu, dando um passo à frente. Com um gesto firme, ela liberou as mãos de José e Lívia, erguendo-as em sinal de entrega. Deus, nós estamos aqui, estamos dispostos a receber o teu toque. Acreditamos em milagres. Uma onda de calor percorreu os corpos de José e Lívia à medida que Ana proferia aquelas palavras. Era como se uma corrente de energia espiritual os unisse, aquecendo seus corações em um só propósito. A praça, antes silenciosa, agora se tornava o palco de um despertar coletivo. O eco de suas vozes unidas ressoava com poder, atraindo olhares curiosos de outras pessoas que, atraídas pela luz, começavam a se aproximar. José olhou para os lados. Não era apenas o trio que estava ali. Novos rostos se juntavam ao momento, pessoas que pareciam sentir a mesma urgência espiritual. Aquela energia contagiante estava se espalhando, como um fogo que não poderia ser contido. Juntos, somos mais fortes, gritou José, fazendo girar a cabeça de seus novos companheiros, que observavam intrigados. Precisamos mostrar que a fé é viva, que ela pode mudar nossas realidades. Os rostos ao redor se iluminavam com a possibilidade. Palavras de ânimo começaram a fluir e, involuntariamente, cada um começou a compartilhar seus anseios, suas lutas, em busca de um milagre. Dali em diante, a atmosfera mudava rapidamente. A praça pulsava, não mais com medo, mas com a expectativa de algo maior. Mas,
Conforme a intensidade do momento crescia, um novo trovão estrondou, ainda mais poderoso, enquanto um vento forte soprou, quase como um aviso de que uma provação estava se aproximando. Isso pode ser uma prova, Lívia murmurou, seu coração disparando novamente. Talvez o que esteja diante de nós não seja apenas uma mudança, podem ser desafios maiores. A conexão entre eles tornou-se mais profunda naquele instante, percebendo que o chamado de Deus não era fácil, mas era pleno de promessas. José então se voltou para seus amigos. Se aceitamos isso, estaremos juntos na jornada, não importa quão difícil seja, disse ele com determinação. E assim, em meio à luz e ao trovão, enquanto a multidão começava a se unir em um só clamor, o mistério do que estava por vir se intensificava. A próxima provação não era um fardo, mas uma oportunidade. E a pergunta pairava no ar. Seriam eles capazes de enfrentar não só os desafios, mas também os milagres que Deus estava prestes a revelar? Uma nova onda de energia parecia fluir pela praça, e o coração de José pulsava no ritmo do clamor coletivo. Ele olhou ao redor, cada rosto refletindo a esperança e o medo daquela expectativa. Era uma cena poderosa, como se a própria essência do universo estivesse se mexendo, pronta a se desdobrar diante deles. Ana, agora com uma luz nos olhos, levantou a voz mais uma vez. Vamos clamar por um avivamento, que a força de Deus esteja sobre nós. Suas palavras ecoaram como um raio de luz em meio à tempestade, impulsionando a multidão a se unir ainda mais. O som de vozes multiplicadas ressoou, e é como se o céu estivesse ouvindo a oração fervorosa. Mas o vento continuava a soprar, trazendo nuvens escuras que cobriam o céu. Precisamos lembrar que toda grande mudança vem acompanhada de desafios, Lívia falou, com um tom reflexivo, seu olhar nervoso em direção às nuvens carregadas. Não podemos nos distrair com a luz sem estar cientes das sombras que podem surgir. José sabia que as palavras de Lívia eram sábias. É exatamente por isso que temos que ser um só coração, um só espírito. Se estivermos juntos, nenhuma sombra pode nos abalar. Ele estendeu as mãos, pedindo aos presentes que o seguissem. Em um gesto uníssono, todos ergueram os braços para o céu, um sinal de entrega e de fé. Então, em um momento que parecia parar o tempo, a luz da praça se intensificou. Os raios de sol atravessaram as nuvens escuras num espetáculo deslumbrante, transpondo a escuridão em um vibrante brilho dourado. Era como se Deus estivesse respondendo à súplica deles, enviando uma corrente elétrica de esperança que tocava cada coração presente. Um murmúrio de reconhecimento começou a crescer. Olhem, ele está aqui, alguém exclamou, enquanto o povo se abraçava em amor e expectativa. José podia sentir a energia reverberando, uma mistura de esperança e renovação. Mas, como se em resposta ao surgimento daquela luz, um novo trovão estourou e relâmpagos cortaram o céu, traçando uma linha entre o divino e o humano. A multidão, antes unida em louvor, agora hesitava, seus rostos refletindo a preocupação. Pode ser um sinal, um teste de nossa fé, Ana sussurrou, com os olhos arregalados. As vozes do povo foi se tornando um eco distante em meio à tempestade, e Lívia, entre lágrimas, observou a mudança do ambiente. O que fazemos agora? Perguntou, sentindo a inquietação tomar conta de seu coração. A incerteza parecia chegar como uma onda, ameaçando desmoronar a fé que ali começava a se erguer. Deus nos chamou não por acaso, José respondeu, seu tom destemudo como um farol em meio à escuridão. Precisamos confiar que ele tem um propósito, mesmo que não possamos ver. Essa prova não é o fim, mas um caminho para o nosso crescimento. E assim, unidos pela fé, os três tomaram uma decisão. A cada trovão que ressoava, eles se firmariam ainda mais. Vamos nos render ao plano de Deus, gritou Ana. Se somos chamados para passar por isso, é porque temos a força para superar. Enquanto a chuva começava a cair, cada gota se tornava um símbolo de renovo e purificação. A praça, banhada pela luz celestial, transformava-se em um santuário vivo, onde a esperança começava a brilhar mais forte que nunca. Mas, enquanto a tempestade lá fora se intensificava, uma nova sensação cortou o ar. Algo santo e desconhecido parecia se aproximar.
Uma pergunta permanecia no ar. O que esta tempestade realmente traria? A devolução ou o renascimento? Seriam eles capazes de enfrentar o inédito e desbravar a nova jornada que estava por vir? A resposta era um mistério divino prestes a se revelar. A chuva caía em ritmo forte, criando pequenos riachos por entre os pés descalços da multidão. Cada gota parecia levar consigo uma porção de temor, mas também o desejo ardente de um novo começo. José, Ana e Lívia permaneciam firmes, os olhos fixos no céu carregado, como se aguardassem um sinal de Deus. A atmosfera eletricamente carregada tornava-se inquietante, mas algo dentro do coração de José pulsava mais forte do que qualquer trovão. Uma certeza crescente brotava em seu ser. A tempestade não era um inimigo, mas uma oportunidade de renovação. Ao seu redor, pessoas começavam a se abraçar, a compartilhar sussurros de encorajamento e orações fervorosas. "Vamos, irmãos!" gritou Ana, sua voz agora ressoando com uma força renovada. "Essa é a hora, não podemos recuar, precisamos nos firmar na coragem que Deus nos deu." Cada palavra sua era um convite à ação, uma chamada à união, e as pessoas começaram a se mover, formando pequenos círculos, mãos entrelaçadas. Lívia, com o olhar ainda relutante, viu como a fé coletiva começava a transformar o medo em adoração. As vozes elevavam-se e a música do coração da praça fazia ecoar a mensagem de esperança. "É tempo de clamar, é tempo de louvar", ela começou a cantar, sua voz se juntando à multidão. Os primeiros ecos de um novo cântico misturavam-se com os sons da tempestade, tornando as gotas de chuva melodias de adoração. E naquele momento, José viu algo extraordinário. No meio da fúria da tempestade, uma luz pulsante começou a brilhar, como se fosse a própria presença de Deus, envolvendo a praça em uma aura celestial. As pessoas pararam, hipnotizadas pela luz que parecia dançar e se mover entre eles. "Olhem!" exclamou um jovem, apontando para o céu. As nuvens escuras começavam a se dissipar, revelando um arco-íris resplandecente. Era um sinal de aliança, um lembrete de promessas cumpridas. O sentimento de juntos fazendo parte de algo muito maior começou a inundar os corações. "Deus está aqui! Ele está conosco!" gritou José, sua voz agora marcada por um fervor contagiante. Cada palavra saía de sua boca como um convite para que todos se unissem de maneira ainda mais forte, criando um vibrante coro de louvor. A presença do Espírito Santo parecia literalmente palpável, e lágrimas de alegria escorriam pelo rosto de muitos. Aplaudindo e dançando, a multidão se deixava levar, vivendo um momento de purificação e renovação. A fé estava tomando forma, transformando a insegurança em amor e a dúvida em determinação. Mas ali, em meio à celebração, Lívia ainda se sentia dividida. Uma parte dela ansiava por se juntar à festa, enquanto a outra estava atenta a uma voz interna que sussurrava: "Cuidado, nem todo triunfo é isento de lutas." A tempestade lá fora já diminuía, mas as ondas de incerteza ainda ameaçavam a clarear seu coração. Ainda tremulavam dentro dela. "José, o que vem a seguir?" questionou Lívia com um olhar preocupado. Uma conversa necessitava ser feita. A questão do futuro pairava como uma nuvem densa. "Cada grande avivamento é também um grande desafio", José respondeu, sua liderança consolidada pela força que sentia na multidão. "Mas sabemos que, se permanecermos juntos, não importa o que vier. Precisamos estar prontos para tudo." Ouvindo suas palavras, uma nova coragem brotou em Lívia, e com um sorriso gentil, ela olhou em volta. Mas enquanto a praça começava a se encher de alegria e risadas, um som inesperado surgiu ao longe. Era um tambor, forte e marcante, ressoando na escuridão. Algo se aproximava. O que poderia ser essa nova onda que se aproximava na tempestade? Uma confirmação do que Deus tinha preparado? Ou um novo teste de sua fé? Cada coração ali pulsava com expectativa, prontos para descobrir a próxima página que se desdobraria na trama divina que estava sendo escrita. Enquanto a luz do arco-íris se desdobrava sobre a praça, a alegria era palpável.
Porém, um som de tambor alegre e decididamente diferente ecoou entre as pessoas. José e Ana trocaram olhares de expectativa, enquanto o som se aproximava, batendo em seus corações como um convite para se unirem a um novo capítulo deleitoso e desafiador. Avante, não sejam receosos, José exclamou, sua voz ecoando acima da melodia. Estamos prontos para o que Deus tiver preparado. A multidão respondeu com aplausos e gritos de alegria, mas, ao mesmo tempo, um fôlego de incerteza pairava no ar. Todos estavam encantados, mas inteiramente conscientes de que cada milagre carrega consigo responsabilidades. Lívia, envolta nas emoções do momento, parecia dividida. Ela queria se juntar à festa, mas também sentia que algo importante estava por vir. José, você acha que estamos preparados para o que quer que esteja se aproximando? Questionou ela com um misto de esperança e medo. Se estivermos unidos, podemos enfrentar qualquer tempestade. Ele respondeu com firmeza. O tambor se tornou mais forte, ressoando como um chamado divino diretamente do céu. Os passos se tornaram mais rápidos e a multidão se movia em direção à origem do som, como um rio se dirigindo ao mar. À medida que se aproximavam, a visão se tornava mais clara. Uma figura imponente surgiu entre as pessoas, com um manto brilhante que refletia a luz do céu. Era um líder espiritual da cidade, conhecido por sua sabedoria e poder de intercessão. Ele havia vindo em meio à tempestade, como um arauto do céu. Meus irmãos e irmãs, declarou ele, com uma voz forte que ecoava como um trovão, mas carregada de ternura. Este momento não é apenas uma celebração, mas um chamado a todos nós para nos posicionarmos na fé. Deus está realizando maravilhas, mas Ele também está preparando nossos corações para os desafios que virão. José e Ana sentiram a verdade ressoar naquelas palavras. O que eles vivenciavam era mais do que a cura de Dona Clara. Era um convite a um compromisso fundo com Deus e com a comunidade. A presença do líder espiritual fez com que um olhar de seriedade se espalhasse pela multidão. Precisamos entender que os milagres têm propósito. Eles não são apenas bênçãos pessoais, mas sinais de que juntos temos uma missão maior, continuou o líder, as mãos erguidas em sinal de convocação. Precisamos preparar nossa fé para as lutas que ainda virão, e é através da unidade que encontraremos a força para superá-las. Imediatamente, as palavras dele tocaram o coração de Lívia. A incerteza se dissolveu em algo vibrante. É verdade, ela exclamou, seu espírito se unindo ao clamor da multidão. Estamos aqui não somente para receber, mas para contribuir. E o que vier, enfrentaremos juntos. Os rostos ao redor começaram a brilhar com uma determinação renovada. A música tomou um novo ritmo, um hino de força e unidade. José, agora impregnado de coragem, gritou: estamos prontos para cada batalha. Juntos, marcharemos para o que Deus tem preparado. As vozes se uniram em um clamor potente, e ali, enquanto a tempestade perdia força do lado de fora, uma onda de adoração e compromisso começou a florescer dentro de cada coração presente. E então, como um sopro de revelação, José percebia que a jornada estava apenas começando. Os desafios e os milagres se entrelaçavam, preparando o caminho para um renascimento coletivo e espiritual. O céu agora começava a clarear, e os raios do sol surgiram, brilhando por entre as nuvens, como se a própria natureza estivesse respondendo àquele chamado. Dentro da praça, um novo espírito de determinação se levantava, e a corrente de fé estava mais viva do que nunca. O momento de unir corações e mentes para um propósito maior tinha chegado. Eles não eram mais apenas indivíduos buscando seus próprios desafios, mas uma comunidade disposta a enfrentar qualquer tempestade em uníssono. José sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Esta é a nossa hora, proclamou ele, olhando para os rostos que o cercavam. Esta é a nossa resposta ao chamado de Deus. Não vamos desistir de acreditar nos milagres que estão por vir. Assim, enquanto a luz do dia iluminava a praça, eles sentiram a mudança acontecer. Não apenas por causa do que já tinham testemunhado, mas pela fé nova que brotava em cada coração.
E enquanto se preparavam para a jornada que estava diante deles, uma pergunta ecoava claramente: o que mais Deus reserva se permanecermos unidos em fé? A resposta, à medida que cada um olhava nos olhos do outro, era clara. Eles estavam prontos para vivenciar o inexplicável e a beleza do plano divino que se desdobrava. Agora, eu preciso que você faça algo extremamente importante. Se você sente que essa mensagem tocou seu coração e quer acompanhar tudo que Deus tem preparado, inscreva-se imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outras pessoas a conhecerem a luz que brilha. Comente suas reações e testemunhos sobre esse final. Incrível! E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação divina. Somente verdadeiros servos de Deus entendem a importância de apoiar o canal. Essa é a hora de agir. Mostre seu apoio e vamos juntos descobrir o que Deus ainda tem reservado para nós.